Eu gostaria de voltar agora à Constituição de 1988, quando dentro da Constituição foi deliberada o Pacto Federativo. Se passado mais de 33 anos, aqueles estados que nós enxergávamos como estados a serem desenvolvidos, estão mais desenvolvidos, inclusive, do que aqueles estados que em 88 estavam consolidados. E aí eu quero fazer uma pergunta a cada parlamentar aqui. O seu estado é um pagador ou recebedor de impostos federais? O Rio de Janeiro é um pagador. O Rio de Janeiro repassa por ano. Em 2019, que a gente teve uma estatística real, diferente de 2020, em 2019 o Rio de Janeiro repassou para o governo federal 267 bilhões de reais e recebeu do governo federal apenas 36 bilhões de reais. Ou seja, 11% voltou para o estado do Rio de Janeiro. Existem estados no Brasil que produzem impostos federais e recebem 5, 6 vezes mais do que produzem. E quando você vai, por exemplo, ao Ceará, quando você vai a Paraíba, quando você vai a Alagoas, vocês veem que esses estados, nas suas capitais, estão mais organizadas, mais seguras do que o Rio de Janeiro. É importante que essa casa refaça o Pacto Federativo. O governo Bolsonaro gostaria de organizar sim o Pacto Federativo em abril de 2020, quando estava previsto de ser votado aqui nessa casa e no Senado Federal. O estado do Rio de Janeiro hoje é assaltado a cada ano. O estado do Rio de Janeiro sustenta outras unidades da federação. Isso é injusto, é desumano. Imagina você que está na sua casa, você tem 10 pessoas morando na sua casa, você produz riqueza para sustentar essas 10 pessoas, e aí vai lá uma pessoa, entra na sua casa e arranca 90% de tudo que você produz e dá para o vizinho, que tem apenas 3 moradores e nada produz. Isso é injusto. O Rio de Janeiro precisa ser resgatado com o Pacto Federativo, e os deputados, estados, por exemplo, como Rio, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, sustentam os demais estados, e que muitos desses estados, infelizmente, usam muito mal esse recurso. Faço um apelo aqui para essa casa e principalmente para os deputados desses estados aqui que eu citei, que se unam e que façam valer o justo para os seus estados, e que esses recursos não sejam enviados pelo governo federal de forma injusta para outros estados que, desculpe, que nada produzem. Obrigado, nobre deputado Luiz Lima.